A minha apresentação é em defesa da criação de uma Agência Nacional de Segurança Nuclear. Bom, ela vai ser dividida em um histórico da criação da agência, a situação atual, a situação almejada, as conclusões e um adendo que vai um pouquinho além para mostrar como é que funciona o licenciamento no Brasil, que é dividido entre a SENEM e o IBAMA. Bom, a parte do histórico da criação eu não vou entrar muito em detalhes, que muita gente já falou, mas a necessidade de criação de uma agência totalmente independente já vem sendo alertada há muito tempo pela agência internacional. Vários outros países já adotaram esse modelo e o acidente de Fukushima reforça essa necessidade, que lá também uma das causas do evento foi essa não independência total do órgão fiscalizador. Bom, esse slide mostra a estrutura governamental do setor nuclear. Basicamente, abaixo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem a SENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ligada à SENEM temos as indústrias nucleares do Brasil. Essa indústria é que fornece o combustível para as usinas de Angra, né? Então, no Ministério de Minas e Energia temos a Eletrobras e abaixo da Eletrobras temos a Eletronuclear, que é quem controla a usina de Angra 1, Angra 2 e, em futuro breve, Angra 3. E no Ministério da Defesa, dentro da Marinha do Brasil, tem o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, que faz também desenvolvimento na área nuclear. Bom, a situação atual basicamente é essa daí. Eu quis deixar bem gráfico a situação para ser de fácil entendimento. Bom, a SENEM, além da Diretoria de Gestão Institucional, ela é dividida em outras diretorias. Uma delas é a DPD, que é a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, e dentro da DPD tem a parte de produção de radiofármacos, né, que esse material é enviado para os hospitais para tratamento por medicina nuclear, né. Outra parte da DPD, ela faz pesquisa e desenvolvimento na área nuclear. Bom, a DRS é a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear. Ela é responsável pela fiscalização de toda a área nuclear do Brasil, exceto o raio-x, que é fiscalizado pela Anvisa, raio-x médico. Bom, então a DRS, ela fiscaliza a parte de medicina nuclear, ela fiscaliza algumas indústrias que essas indústrias, elas não, o enfoque delas não é a área nuclear. O enfoque dela não é a área nuclear, mas o processo produtivo dessas indústrias acaba concentrando materiais nucleares, que são chamados NORMs. Ela também fiscaliza algumas indústrias que usam componentes nucleares, né, ou radioativos, para ensaios não destrutivos, indústrias que fazem esterilização por fontes radioativas. Além disso, ela fiscaliza o CTMSP, né, que é o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, a Eletronuclear e a INB. Bom, aí começa a haver alguns conflitos nessa organização atual do setor nuclear do Brasil. Um deles é que, periodicamente, a DRS, que é a Diretoria de Radioproteção e Segurança, ela requisita suporte técnico de algum dos laboratórios que ela mesma fiscaliza. Então, se você tem que fazer uma medida, você usa uma instituição de suporte técnico, né? A sigla em inglês é TSO. Então, ela fiscaliza e, de vez em quando, ela pede ajuda dessas instituições de pesquisa, né? Além do mais, essa instituição de pesquisa, o pessoal que trabalha lá é colega de trabalho dentro da própria SENEM, né? Você fiscaliza o seu colega de trabalho. E muitas das vezes, isso é notório na SENEM, alguém que era da DPD agora está na DRS, alguém que era da DRS está na DPD, então é possível migrar porque você está dentro da mesma instituição. Outra coisa é que a SENEM está ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então toda a carreira da DRS é voltada
para pesquisa e desenvolvimento. Posso dar um exemplo aqui que o adicional de doutorado, que é uma coisa muito relevante na área de pesquisa e desenvolvimento, é maior do que o salário da Senem. Então, você vê que toda a carreira foi construída para um pesquisador e não para alguém que está fiscalizando. Bom, a INB, que é a indústria que fornece o combustível para Angra 1 e para Angra 2, a acionista majoritária dela é a própria Senem. E ela é fiscalizada pela DRS. O que acontece também é complicado, né? Por exemplo, o presidente da Senem, ele tem assento no Conselho Deliberativo da INB. Então tem um link estreito aí. Vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que a Senem vai na INB e faça uma exigência para a INB cumprir, né? Uma exigência de segurança nuclear e de alguma forma isso é denunciado ao Ministério Público, e o Ministério Público aciona a Justiça para ir lá e fazer essa exigência ser executada. Aí, se a INB não executa, o Ministério Público pode ir em cima do acionista majoritário, que é a própria Senem. Então, pode acontecer da Senem ter que responder para uma exigência criada por ela mesma. Então, é uma situação também complicada aí, né? Bom, agora não, mas antigamente, o processo de licenciamento das instalações da DPD, da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, ele não passava pelo licenciamento, ele passava por um credenciamento, que era um rito paralelo, parecido com o licenciamento. Hoje em dia, esse licenciamento foi iniciado, quer dizer, o licenciamento é igual para todas as instalações, mas, como eu disse, né, dentro da mesma casa e é uma coisa recente, incipiente, né? E outra coisa que acontece com a Senem, né, na atual conjuntura, é que o poder coercitivo dela, por ser muito grande, às vezes não é efetivo, né? A Senem ela pode dar a licença de operação e, se algo acontecer, ela retira essa licença. Mas, por exemplo, se tem um procedimento que o órgão, né, o fiscalizado, ele esquece de colocar uma vírgula, né? Você não vai retirar uma licença de uma indústria por conta de uma vírgula. Então acaba que essa exigência que você fez, que parece boba, que é botar uma vírgula no procedimento, você não tem nenhum poder coercitivo para você fazer que aquele operador, né, realmente faça aquela exigência. Por quê? Porque é um passo muito grande entre uma exigência dessa e tirar uma licença, caçar uma licença de uma instalação. Então, na atual conjuntura, a Senem ela não tem nenhuma multa, não tem um poder coercitivo intermediário entre dar a licença ou não, né? Ela não tem um escalonamento nesse poder coercitivo. Bom, então essa é a situação almejada. É a criação de uma Agência Nacional de Segurança Nuclear, né? É uma das propostas da AFEM. Nesse caso, a DPD, né, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, estaria linkada à Senem da forma que é, só que essa agência ela incorporaria alguma instituição de suporte técnico, então ela deixa de fiscalizar aquele que ajuda ela de vez em quando, ela incorpora algum instituto de suporte técnico, e a INB pode continuar a ser vinculada à Senem, porque como você criou outro órgão, você cria essa independência do órgão regulador com o fiscalizado, né? E então essa situação que a gente vê é que dá isonomia de tratamento para todas as instalações nucleares do Brasil, né? O licenciamento fica igual para todo mundo, e dentro da criação dessa Agência Nacional de Segurança estariam implementados poderes coercitivos intermediários, né? Como o IBAMA tem multa, o IBAMA, o último estágio dele é tirar licença, mas tem vários degraus antes, né? Então, seria uma situação análoga, né? Ele esqueceu de uma vírgula,
não corrigiu em um mês, você vai lá e aplica uma determinada sanção, proporcional àquela exigência, à relevância daquela exigência, né? Isso é muito importante porque, já foi dito aqui anteriormente, nenhum grande acidente acontece sem pequenos incidentes anteriores. Então, se você não tem essa coerção intermediária, martelando ali todo dia, e só tem a coerção da licença, você pode, porventura, esquecer desses pequenos incidentes, né, e focar só em coisa grande, e acaba que o somatório de pequenos incidentes pode virar uma coisa grave, né? Aqui eu só queria reforçar a ideia de que essa agência, né, a sugestão da Agência Nacional de Segurança Nuclear, é com enfoque total na segurança das instalações. A ideia não é regular nada de mercado. A ideia é focar totalmente na segurança das instalações e esquecer mercado para outros órgãos governamentais, né? Então, ali no slide anterior, a gente viu que tem lá o Centro Tecnológico da Marinha, que é uma coisa estratégica do Brasil, do governo, mas até as coisas estratégicas têm que ser feitas com segurança. Então, como o enfoque dessa nova agência seria segurança nuclear, não vejo nenhum impedimento da criação dela, não tem nenhum impacto relevante para a estratégia governamental. Bom, então aqui fica uma pergunta, né, para a gente refletir, né? Se todo mundo quer, né, por que essa agência ainda não foi criada, né? Por que a situação atual persiste por anos aí, né? Eu tenho cabelo preto ainda, né? Não tenho, são raros os cabelos brancos aqui, mas por isso que eu não entrei muito na história. Mas dá para se ver pela conversa com os meus colegas de trabalho que essa questão da criação da agência, de ter um órgão de segurança com independência total, é muito antiga, né? Bom, então é só para clarificar para algumas pessoas que não conhecem, né? O licenciamento das instalações nucleares no Brasil, ela é dividida entre o IBAMA e a SENEM, né? O licenciamento do IBAMA de uma instalação nuclear é independente, é o licenciamento da SENEM, mas é complementar, né? O enfoque do licenciamento da SENEM na área ambiental, né? Consiste no monitoramento de limitação do dano radiológico. A SENEM utiliza o modelo de limitação de dose de radiação em níveis seguros da população em decorrência das atividades de uma instalação. Novamente, eu apelo para o exemplo gráfico, né? Quando você tem uma instalação nuclear, você faz um programa de monitoração ambiental, você faz um pré-operacional para você saber qual era a situação zero daquela instalação antes da atividade nuclear acontecer, né? E depois, durante a operação, você continua fazendo esse programa de monitoração ambiental para saber como que depois daquela prática introduzida, a situação ficou. Você pega um grupo de pessoas que é chamado grupo crítico, né? É aquele grupo que tem a maior probabilidade de receber dose decorrente daquela atividade, né? Você faz um estudo dos hábitos alimentares, socioeconômicos daquela população, daquele grupo crítico, né? Vê se ele tem uma vaquinha, né? Se ele bebe água daquele rio. Não, essa pessoa tem um poder aquisitivo maior, ele não planta nada ali, ele só compra lá na cidade. Então você pega todo esse estudo socioeconômico daquele grupo que tem maior probabilidade de receber dose, né? Vê todos os caminhos possíveis dos materiais nucleares, né? Emissão gasosa, o efluente líquido, vê todos os caminhos possíveis para chegar naquele grupo crítico e limita a dose dele em 0,3 milisievert por ano por prática. Então, só para poder clarificar aqui a diferenciação entre o licenciamento ambiental do IBAMA e a parte ambiental vista da SENEM, né, para esclarecimentos.